Bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia. Eu me chamo Miguel e hoje vamos apresentar sobre o trabalho de Roma. Tá. Vamos lá. Pode começar, meu querido amigo Miguel. Os romanos foram um povo que habitava a Península Itálica nos séculos 8º a.C. ao século XV depois de Cristo. Os períodos foram a monarquia, a república e o império. O Império Romano durou do 27 a.C. a 1456, na queda de Constantinopla. Os turco-otomanos invadiram o Império Bizantino. Os principais nomes do Império Romano: Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Nero, Marco Aurélio, Diocleciano, Constantino e Justiniano. A pirâmide social romana era, primeiro, os mais importantes, patrícios e clientes, e os menos importantes, plebeus e escravos. Mais à frente tivemos as famosas guerras púnicas, com 3 conflitos, que tivemos República Romana versus Cartago, mais especificamente Roma versus Cartago. O nome púnico veio de Punique, ou seja, Fenícia, vencedores Roma e Cartago. Com um século de guerra, Roma dominava os cartaginenses. Foi Roma domina o mar Mediterrâneo. Também, nessa mesma guerra, conquistaram a cidade de Messina, na Fenícia, que era quem dominava os cartagineses. Isso fez que Roma declarasse guerra contra a cidade de Cartago. Aí, o capitão africano Aníbal foi deposto no ano 202 a.C., na Batalha de Zama. Assim, o Império Romano, a República Romana, conseguiu vencer os cartagineses. Também usaram elefantes na guerra como uma arma de guerra, os cartagineses contra os romanos. Miguel, eu queria te fazer uma pergunta. Como começou a guerra? Do que começou ela? Como ela se formou? Como se formou? A guerra se formou depois que os cartagineses tentaram invadir as ilhas de Sicília, na Itália. Assim, a República Romana, declarou guerra contra os cartagineses. A guerra durou até aproximadamente 200 a.C. Tá. Agora eu queria falar de uma coisa. Sobre a pirâmide, assim, que tinha. Os patrícios, eles eram dos cartagineses ou dos romanos? Os romanos. Romanos, tá. Agora, se quiser passar uma curiosidade aí pra gente, pode passar, Miguel. Uma curiosidade sobre a mitologia, Que na mitologia, o Romo e Remo foram deixados no rio, Aí uma loba encontrou eles e cuidou deles, e quando eles cresceram, fundaram a cidade de Roma, Aí depois, quando o Remo morreu, Romo fundou a cidade de Roma e se declarou a primeiro rei de Roma. Romo. Entendi. Então tá. Também queria falar sobre a questão dos 3 conflitos. Qual foi o que mais, o que mais durou tempo entre os 3 conflitos da Guerra Púnica? Foi o terceiro. Terceiro? Durante quantos? Quais anos? 250 a.C. a 200 mais ou menos a.C. Tá. E também eu queria saber por que o nome dos deuses que tem eram os nomes mais ou menos parecidos com os planetas. É porque os nomes eram parecidos com os planetas, aí depois que eles foram descobrindo os planetas, foram botando os nomes conforme eram os deuses romanos,
que inclusive são os mesmos gregos, só que só mudaram os nomes. Entendi. Tipo, Zeus é Júpiter, Poseidon é Netuno, Atena é Minerva, etc. Tá bom. Tá, não vai falar mais? Tem muita coisa ainda. Ó, a queda de Roma começou no ano de 395 d.C., quando Roma foi dividida entre dois, no Império Bizantino e no Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente foi invadido pelos bárbaros germânicos por volta de 476 d.C., onde foi dividido em vários reinos, como os visigodos, ostrogodos, godos, francos, germânicos, vikings, etc. O Império Bizantino foi controlado pelo imperador Constantino e Justiniano, que adotaram o cristianismo como a principal religião de Roma, onde a Constantinopla era a capital do Império Romano, do Oriente. Miguel, como uma pergunta mais uma vez, cheio de perguntas, né? Enchendo meu saco. Porra. Então, como essa guerra começou pro Império Romano? Como assim? A guerra do Império Romano para o Império acabar. As guerras púnicas? Não, para a queda de Roma. É, a guerra de Roma. Eles tentaram invadir os bárbaros, né, a partir de um rio ali que divide a Germânia com a Gália, só que não conseguiram. Fizeram um tratado para deixar em paz. Só que eles não respeitaram e começaram a invadir mesmo assim. Tipo a Alemanha e a Segunda Guerra Mundial. Aí invadiram, né, os germânicos a Roma Ocidental e destruíram completamente com a Roma Ocidental, fazendo vários reinos, iniciando a Idade Média. Né? Eles eram a antiguidade. O Império Bizantino ficou até 1456, quando as tropas do Império Turco-Otomano, né, do Osman I, invadiu Constantinopla e acabou completamente com o Império Romano. Tá. Então, os três conflitos, né? Eu queria dizer também sobre a pergunta que, né? Aí é porque foram as únicas coisas que tu me passou, poucas. Eu queria te falar. Os três conflitos, eles foram à toa mesmo? Tipo, ou tipo, foi só uma briga? Ou foi uma guerra forte? Foi uma guerra forte, usaram até elefantes para destruir as tropas de Roma. Os cartagineses também usavam barcos. Os romanos aprendiam os barcos para poder aprender como é que construir os barcos e lutavam de volta com os barcos que eles aprenderam. Agora, Miguel, pode continuar com a sua leitura. O Império Romano do Oriente começou a sua queda durante as Cruzadas, quando os muçulmanos invadiram, quase conseguiram, né, invadir a capital Constantinopla, mas foram detidos pelos católicos, né, da Europa medieval. Então, esse foi o primeiro império que durou desde a antiguidade até o início da Idade Moderna. Durou bastante tempo, mais de 5 séculos, mais ainda. E como começou a invasão para o Império Romano, aquele grande império que a gente vê nos mapas? É porque, além de serem invadidos, estava acontecendo uma crise de fome no Império. Aí, além disso, os próprios romanos começaram a se revoltar contra o Império. Aí isso acabou dividindo o Império Romano para que ficasse mais fácil de governar, para ter 2 imperadores. Só que a parte ocidental de Roma caiu. Aí só o Império Bizantino que resistiu até a Idade Moderna. É isso então, né? Não tem mais coisa para falar. Então tá, continua então. Vamos dar mais informações. Umas dicas aí pra gente sobre isso. Sobre os períodos romanos. Né? Os principais imperadores foram o Otávio... não falou sobre o primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. O primeiro triunvirato foi composto por Júlio César, Pompeu e Crasso.
Aí após a morte de todos que estavam no primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Lepo e Otávio Augusto, se formou. Só que Otávio Augusto traiu os romanos, indo para o Egito ajudar a rainha Cleópatra VII no Egito. Então, Roma declarou guerra contra o Egito Antigo, onde capturaram a rainha Cleópatra e a mataram. Na verdade, ela se matou. E o Otávio Augusto se autodeclarou imperador de Roma, iniciando o Império Romano, que antes era uma república. Tá. Mas o certo não seria passar de império para república? Não, é porque era uma monarquia, né? Tá. Só que aí depois virou uma república, né? Durou monarquia há pouco tempo. Aí depois da república, ele se declarou imperador de Roma. Beleza, entendi. Tá. Então tá. Também teve no período onde Diocleciano governou Roma, os cristãos, né, foram bastante perseguidos, né? Constantemente perseguidos, vários morreram, só que aí no governo de Constantino, ele aboliu, né, a perseguição e adotou o ortodoxismo como a principal religião de Roma. Tá. Vamos passar por um tema que muita gente gosta, sobre história, né, sobre estudos, são curiosidades. Como minha curiosidade, quer dizer, eu fiquei sabendo de uma coisa sobre essa lenda de Roma e Rômulo. Roma e Remo. É? Ah, tá. Que quando essa loba encontrou eles, ela meio que não tratava eles bem no começo. Como assim? Tipo, não tratava. Tipo, às vezes ela tipo, meio que deixava eles. É, porque eram animais, né? Eu achava que eram animais também. É. Vou passar mais. Quer dar uma publicidade aí pra gente também? Pode dar uma pra nós. Os deuses, né, gregos, pelos romanos foram dados outros nomes. Zeus foi dado Júpiter, Poseidon, Netuno, Atena, Minerva, Afrodite, Vênus, Hades, Plutão, Apolo, Febo, Hera, Juno, Cronos, Saturno, Ares, Marte, Hermes, Mercúrio e Éfeso, Vulcano. Então é por isso que dizem que essa questão dos planetas tem muito a ver com a religião. É, por causa da mitologia grega. Entendi. Então tá. É isso. Também, não já muito para Roma, mas para a Grécia Antiga, no período homérico, né, da Grécia, houve as guerras, né, de Troia, onde o escritor Homero escreveu os contos da Ilíada e Odisseia. Troia não foi aquela guerra lá que pegaram um cavalo? É, o cavalo de Troia, tá no livro da Ilíada. Que era um cavalo aí os caras, beleza, cavalo bonitinho, aí tinha um soldado dentro e depois invadiram. Invadiram Troia. Entendi. Isso tudo começou por causa do príncipe Paris. Paris. Parece Paris. Não, é Paris o nome. Tá. É Paris. É isso. É isso. Então, muito obrigado a todos aí. Muito obrigada. Um abraço para as meninos que estão aí assistindo a gente. E assista mais Pode Praça, muito bom. Vai passar na Rede Globo também. Tem que passar. No Jornal Nacional. No jornal. Spotify. Tchau, minha gente. Tchau.